Estamos de volta, estamos aqui na nossa terceira aula. Espero que vocês estejam bem, não só bem, que estejam se cuidando, né? Estou aqui com o meu álcool, máscara não tem como falar com máscara, e cuidem-se, tá bom? Nessa terceira aula, a gente vai continuar com os tipos de texto. Lembra que eu disse que vamos falar só de três: o narrativo, o descritivo e esse terceiro agora, que é o injuntivo, chamado também de instrucional. São textos que dão instrução. Mas antes, vamos dar uma lembrada na aula 1. Talvez vocês tenham esquecido alguma coisa, não tenham feito alguma anotação. Lembrando que a aula número 1, a primeira aula, a gente falou sobre o texto narrativo. Nós vimos que os textos narrativos têm uma estrutura muito própria dele, que é aqueles 5 elementos. Vamos lá, vamos aproveitar e anotar. Os elementos do texto narrativo. Quais são? Eu falei na primeira, lembrei na segunda, estou lembrando agora na terceira. Narrador. Isso. Muito bem. Qual é o segundo? Isso, muito bem. Personagem. As personagens. O terceiro, esqueci não, né? O terceiro é o enredo. E o que é o enredo mesmo? O enredo é o início, o meio e o fim da história. Depois eu tenho um tempo e tenho um lugar. E eu falei na primeira aula que eu tenho 3 tipos de narrador. O narrador personagem, ele conta a própria história dele, por isso que se chama personagem, narrador personagem. Esse narrador, esse tipo de texto que o narrador é personagem, ele conta a história da vida dele, o foco narrativo está na primeira pessoa. A primeira pessoa, eu, do singular, e a primeira pessoa do plural, nós. Normalmente, eles vêm, os textos que o narrador é personagem, fala de si próprio, o narrador fala dele, ou fala de um grupo, que isso é nós, por exemplo. Nós estávamos na praia quando de repente veio um vendaval. O foco narrativo está na primeira pessoa do plural, nós. Eu estava na praia quando ao longe avistei a pessoa que tanto amava. Olha aí, foco narrativo, primeira pessoa. Então, esses 2 exemplos aí, nós temos o narrador personagem. O segundo tipo de narrador é o narrador observador. Ele conta a história de uma terceira pessoa e esse tipo de narrador conta de uma forma muito na dele, conta do ponto de vista dele. Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre esses narradores. Eu estou apenas dando assim clareando mais a ideia de vocês. E o terceiro tipo de narrador é o narrador onisciente, que quando está contando a história de uma terceira pessoa, conta conhecendo o íntimo da personagem, certo? Ok. Uma outra coisa que eu queria lembrar aqui, que a gente vai falar também, estou adiantando, a gente vai falar também nas próximas aulas, que é o tempo. A gente deve observar uma coisa muito importante, que o tempo, eu sempre vou ter 2. É o tempo cronológico, com uma data, eu consigo ver quando aconteceu, e o tempo psicológico. Qual a diferença dos 2? O tempo cronológico, eu digo a data que aquilo aconteceu. Por exemplo, em 1838,
para ser mais preciso, em 13 de maio, que daqui a pouco, né, 13 de maio de 1838, a princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea. Olha só, esse tempo aí é um tempo cronológico, é um tempo que existe. Eu consigo perceber o tempo que estava sendo contado. A diferença do tempo cronológico para o tempo psicológico é quando eu digo assim, era uma vez. Ora, quando eu digo era uma vez, eu não sei quando aconteceu, é psicológico, certo? Mas essas observações é só para realçar a primeira aula. Na segunda aula, a gente falou sobre o texto descritivo, que é primo irmão do narrativo, né? Que eu falei que é impossível, ou quase impossível, ter um texto unicamente descritivo. Sempre eu vou ter o texto descritivo dentro do texto narrativo. E descrever, lembrando, é enumerar, dizer como aquela coisa é, certo? Falei também que o texto descritivo ele é recheado de adjetivos, ok? A gente vai agora para a terceira aula, né? Já falei, o terceiro tipo de texto. Lembrando, nós vamos ficar apenas nesses 3 tipos, certo? Ó, são 5: narrativo, descritivo, injuntivo, que é esse que a gente vai falar agora. O que é injuntivo? Instrucional, da instrução. Eu tenho o dissertativo, também algumas pessoas chamam de argumentativo. E tenho o último, que é o expositivo. A gente não vai falar nesse agora não. Vamos falar, mas não nesse momento, certo? Então vamos para o texto. Uma coisa me incomoda com o dedo. Vamos para o terceiro tipo de texto, que é o injuntivo. Ó, o texto injuntivo, eles são textos que têm uma característica muito dele. Se você observar assim, com calma, você vai ver, o texto narrativo, eu tenho o narrador, os personagens, o texto descritivo eu digo como o personagem é, como a coisa é. Já o texto instrucional, injuntivo, como queira dizer, eu não vou ver. Eu não vou ver personagem, eu não vou ver tempo, não vou ver lugar, não tem um enredo, porque você pode começar do fim, isso aqui. E onde é que eu encontro o texto injuntivo? Ó, o texto injuntivo, eu vou encontrá-lo numa receita de comida. Eu vou encontrar no manual de uso de um computador. Eu vou encontrar o texto injuntivo por exemplo, o álcool. Esse álcool poderia vir com um manualzinho de como usar os componentes dele. Eu vou encontrar o texto injuntivo no manual de uso de um celular, de um eletrônico que eu comprar. Então, isso é o texto injuntivo ou instrucional. Ó, nessa hora de fome, hein, Cássia e Davidson? Ah, delícia! Um bacalhau. Eu olho para a imagem, ele não apareceu sozinho, não se faz só. Então, para fazer esse delicioso prato, eu preciso saber o passo a passo para chegar nessa maravilha que está aí na nossa frente. Então, esse passo a passo é chamado de instrucional ou injuntivo. Lembrando, eu vou encontrá-lo em receitas. Aí eu tenho aqui receita de bacalhau à portuguesa. Eu vou ter os ingredientes, aquilo que eu vou precisar, e vou ter o passo a passo, a instrução. Injuntivo e instrução. Eu vou ter personagem aqui nesse texto? Nenhum. Um lugar? Menos ainda. Tempo? Também não.
Porque esses elementos que eu falei, ele pertence a um tipo de texto. Aqui é muito enxuto, é um texto muito enxuto. Ele é muito conciso, é muito resumido. Eu tenho o que eu preciso e a forma que eu vou chegar àquilo que eu vi lá no início, aquela imagem belíssima, aquele prato delicioso. Então, esse modo de preparar, o modo de fazer, o modo de usar, é que caracteriza o texto injuntivo. Lembrando, gente, nós estamos falando do tipo, não estamos falando do gênero. A receita, eu digo gênero receita, ok. O gênero receita pertence ao narrativo? Claro que não. Descritivo? Não. Ele é um texto que me ajuda a fazer alguma coisa. Então, esse passo a passo é o que caracteriza o texto injuntivo, certo? Então, eu tenho uma segunda receita que eu fui muito mal em trazer isso a essa hora. E como é que eu vou fazer essa delícia? Olha como fazer, tá vendo só? Esse como fazer é o que caracteriza o texto injuntivo. Então, o passo a passo, o modo de preparo é o que caracteriza o texto injuntivo, o gênero receita. Certo? Espero isso ter sido claro. É muito simples esse tipo de texto. Eu vou, por exemplo, enumerar pelo menos mais dois. Eu tenho a receita, eu tenho um modo de usar. Comprei um celular, aquele livrinho, aquele encartezinho que vem dentro da caixa, aquele manualzinho lá, aquilo é um texto injuntivo, porque ele me ensina a usar o aparelho. Comprei um guarda-roupa. Dentro daquela embalagem eu vou ter um panfleto, um manual de montagem. Como é que eu faço para montar aquele móvel? Então, o modo de fazer é o que caracteriza o texto injuntivo. Ok, gente? Um beijo grande. Espero ver vocês na próxima aula. Na próxima aula, vamos já nos preparando aí. A gente vai fazer uns exercícios, certo? Vamos fazer uns exercícios legais para a gente firmar o assunto que está sendo dado. Beijo grande para vocês e nos vemos. Tchau, tchau.